pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe uma temática que me incomodou por muito tempo e eu tenho visto aí atualmente algumas pessoas com os mesmos pensamentos e com os mesmos sentimentos que eu tive lá no início do meu percurso, no começo do meu percurso com a psicanálise. E o título do nosso vídeo hoje é Por que a psicanálise só acontece na clínica? Mas para eu responder esse questionamento, eu gostaria de contar um pouquinho a minha jornada, para contextualizar um pouco como que foi para mim entender esse processo de como a psicanálise funciona de verdade. Bom, eu venho da área organizacional, então eu trabalhei por muitos anos com recursos humanos, na parte de gestão de pessoas. Sou professora universitária também nessa área, então dou disciplinas de comportamento humano nas organizações, treinamento e desenvolvimento. Sempre utilizei muitos instrumentos, né, tanto para ensinar os alunos quanto no próprio trabalho, instrumentos de avaliação de perfil, análise de perfil, então o MBTI, DISC, alguns testes, né? E sempre funcionou muito bem, e quando eu acabei entrando no percurso da psicanálise, o meu pensamento era: eu vou agregar mais um conhecimento para o meu trabalho. Foi quando o primeiro balde de água fria chegou, que foi no meu primeiro dia da formação em psicanálise, onde a minha professora falou assim: esqueçam utilizar a psicanálise para qualquer outro fim, senão para a clínica. E quando eu entrei na formação em psicanálise, eu não pretendia atender clínica, realmente não me passava pela cabeça o atendimento clínico. Eu gostava muito desse trabalho com grupos, com pessoas, com a organização, com empresas, com a faculdade, com os alunos, e eu não me via fazendo trabalhos individuais na clínica. Mas tudo bem, a professora falou isso, eu falei: não, ela tá enganada, eu vou estudar psicanálise, vou entender como o humano funciona melhor, isso vai me ajudar nas minhas práticas, no meu trabalho, no meu dia a dia, e ajudar os meus alunos a entender melhor o funcionamento humano. E passou-se muito tempo ali, né? A professora nunca repetiu essa frase, mas ela ficou martelando na minha cabeça por muito tempo, e eu demorei realmente para entender tudo isso. Foi quando 3 anos que se passou da minha formação, a escola abriu os estágios para a gente começar a fazer o estágio na clínica, e a minha analista na época falou que acreditava que eu deveria começar a atender, que eu tinha perfil para a clínica. A minha orientadora da formação falou que eu deveria, e que se eu quisesse já tinha pessoas na clínica escola para eu começar a atender. Comecei a atender, foi maravilhoso, adorei, e no meu primeiro atendimento eu já senti que era isso que eu queria fazer para sempre, né? Mas não deixando de um amor que eu tenho, que é a parte acadêmica, que é a parte do ensino, da transmissão. Mas tudo bem, isso vai ficar num parênteses aqui. Passando esse percurso, né, de começar a experienciar a clínica, começar a vivenciar a clínica, depois de 1 ano eu montei o meu espaço, comecei a atender no meu espaço, começou a clínica a funcionar muito bem. Mas eu tinha um projeto paralelo à clínica, a atender, que era um trabalho com pais. E esse trabalho com pais que eu pensei em fazer foi meu segundo mero engano. Então, foi o segundo banho de água fria que eu levei. Porque quando tu faz a formação, tu vai entendendo melhor, né, os conceitos da psicanálise, do inconsciente, eu pensava: meu Deus, tipo, precisamos salvar as crianças do mundo. Os pais precisam saber como essas crianças se constituem, o que eles precisam fazer para não cometer erros tão brutais na hora da estruturação psíquica dos seus filhos. Então eu montei um projeto, inclusive foi um projeto que eu pensei em ser o meu TCC da minha formação em psicanálise, para fazer um grupo de pais com a transmissão da psicanálise. Só que eu não tinha nem ideia de como fazer isso, né? Eu não tinha... A Thaís, que trabalha aqui comigo na EgoLab, entrou no projeto junto comigo, comprou a ideia, mas eu não via outro meio senão ser de uma forma comportamental. Faça isso, faça aquilo, cuidado disso, cuidado daquilo. Mas eu sentia que isso fugia da psicanálise. Eu falei: a psicanálise não é isso, mas ao mesmo tempo eu não queria perder essa oportunidade de transmitir tudo o que eu tinha aprendido para outros pais. Foi quando eu decidi fazer uma supervisão com uma professora minha em Curitiba para trocar algumas ideias. Ela é da área de infância,
E eu falando com ela sobre o meu projeto, que eu não sabia como fazer, que o meu desejo era esse, e eu me lembro que ela me olhava assim com muita dúvida, tipo, o que ela quer? Não tô entendendo o que ela quer. E daí ela falou assim pra mim, não, eu acho que o que tu tem que fazer é faz o grupo de mães, né? Mas onde há um espaço para escuta, para que elas falem, para que elas digam as angústias e num processo de terapia coletiva, uma com a angústia da outra, uma escuta a outra e ali se faz um movimento. Eu pensava assim, não, mas não dá pra só fazer um processo de escuta, porque eu tenho muito conteúdo pra passar, eu tenho muita coisa pra falar, eu tenho que explicar como se estrutura uma criança, o que elas têm que cuidar, o que elas têm que fazer. E ainda ficou essa incógnita do que fazer com toda essa informação. Então tá, entendo que eu tenho que ter essa escuta, mas como que eu ponho em prática aquilo que eu tenho que ensinar? Aí, uma terceira defrontação que eu tive com todos esses pensamentos foi quando eu estava estudando esse livro, Fundamentos da Psicanálise. Quem já viu meus outros vídeos eu sempre indico, porque para quem está iniciando na psicanálise é um resumo muito didático, né, da teoria de Freud e Lacan. E o Coutinho Jorge, bem no início do livro, eu vou ler um trechinho do parágrafo, está na página 10 desse livro, onde ele fala sobre a transmissão da psicanálise. Ele diz assim: a experiência analítica é a única a proporcionar a um sujeito acesso mais amplo ao espectro de suas formações do inconsciente. Nesse sentido, a rigor, a transmissão da psicanálise se dá de um a um. Eu ficava com muita dúvida nisso. Um a um? Como assim um a um, né? O que impede sua generalização, sua universalização. Não há nenhum tratado de psicanálise capaz de reunir a infinita gama de formações do inconsciente para auxiliar o psicanalista em uma prática interpretativa. Sua única bússola é a escuta analítica e esta se produz na relação transferencial a partir do dizer do analisando, acionada pela regra fundamental da psicanálise, a regra da associação livre. Eu não vou dizer que eu não entendia isso, né? O que isso estava querendo dizer. Sim, eu sempre entendi que o ser humano, né, a partir da minha formação na psicanálise, que o ser humano é único, subjetivo, que cada um tem sua experiência, que a gente tem que escutar a verdade do sujeito. Mas ao mesmo tempo eu pensava, é um desperdício toda essa gama teórica que a psicanálise nos proporciona, e isso fica restrito apenas na clínica. As pessoas têm que saber disso, as pessoas têm que saber os maus que elas causam umas pelas outras, as transferências que elas fazem. Só que é um pensamento, infelizmente, muito onipotente, né? Infelizmente, é impossível a gente, a partir do conhecimento da psicanálise, conseguir doutrinar pessoas, né? A psicanálise nunca quis ser uma doutrina, nunca quis ser uma filosofia, nunca quis ser uma religião para que as pessoas... apesar de que o Freud entendia que a psicanálise podia ser transmitida para as massas, né? Mas não necessariamente como uma doutrina, né? Como uma filosofia. Isso o Freud realmente não queria. Ele queria que a psicanálise fosse vista como uma ciência. E tem aquela carta, a famosa carta que o Einstein escreve para o Freud, perguntando do porquê a guerra, né? O que poderíamos fazer para não ocorrer mais guerras, né? E a resposta do Freud foi uma resposta talvez muito frustrante, porque o que ele diz é que o humano em si, ele tem suas pulsões agressivas e não tem como fazer uma contenção em massa de todas essas pessoas. A mudança se dá de um a um, cada um tem que entender das suas angústias, dos seus conflitos, das suas agressões, que a partir dessa somatória que talvez pudesse se pensar numa não destruição em massa, como aconteceu na Primeira Guerra, né, logo depois, onde teve a Primeira Guerra e daí o Einstein escreve essa carta para o Freud, anos depois, né, e depois o Freud ainda vai exilado para a Inglaterra na Segunda Guerra Mundial, então foram duas guerras muito próximas e muito avassaladoras para a Europa e para os Estados Unidos, na Segunda Guerra, no caso. Mas que não tem como, sabendo de tudo isso, sabendo como o humano funciona, não tem como conter uma guerra. Impossível. E esse pensamento de que a psicanálise, entendendo o humano em profundidade, conseguiria barrar tudo isso, é muita onipotência, é impossível. Só que eu, apaixonada, encantada por tudo aquilo que eu estava aprendendo, eu pensava, eu tenho que transmitir isso para o máximo de pessoas possíveis para que as pessoas sejam menos neuróticas.
mas na própria universidade, né, o porquê que a psicanálise não é transmitida na psicanálise. Não que nos cursos de psicologia não se tenha as disciplinas de psicanálise, mas é impossível que ela aconteça na sua verdadeira forma na universidade, né? Ela não é uma ciência acadêmica, ela é uma ciência que contempla muitas outras coisas, né? O tripé, que todos que já ouviram falar em psicanálise já devem ter ouvido falar no tripé, que é o analista, ele tem que ser uma pessoa analisada, ele tem que fazer sua análise pessoal, os seus conteúdos inconscientes não podem interferir no outro, ele tem que ter a teoria, que é fundamental, entender do contexto teórico, e ele tem que estar em supervisão, sempre alguém monitorando e ajudando o seu percurso na clínica. Então, a psicanálise ela é muito complexa para se tornar tão facilmente ampla, porque o inconsciente é complexo. Então, se o inconsciente não fosse tão complexo, talvez seria possível fazer esse trabalho, mas não é. Então, uma das respostas está aí. Foi até que um dia eu vi um vídeo da Vera Iaconelli no YouTube. Eu não me lembro exatamente qual o vídeo, mas eu posso procurar e deixar aqui nas descrições, se eu achar eu coloco, da Vera falando sobre a transmissão na psicanálise. Então foi aí que me deu o estalo final, né? Foi aí que eu compreendi de verdade o porquê que, por exemplo, o meu trabalho que eu queria fazer com pais não daria certo pelo viés da psicanálise, né? Talvez por esse pensamento que a minha supervisora deu de fazer a escuta de pais, sim, né? A escuta, orientação, acolhimento, tudo isso, não que não daria para fazer, mas da forma como eu estava pensando em fazer, numa forma doutrinadora, numa forma pedagógica, não daria certo. E a Vera explica exatamente isso no vídeo. Ela fala a diferença entre a psicologia, a pedagogia e a psicanálise. Aonde que essas ciências se diferem uma das outras. Então ela diz que a psicologia e a pedagogia, elas têm, a grande diferença delas principalmente é pela transmissão, né? E a psicologia e a pedagogia, eles têm a esperança de que vão poder controlar a partir da transmissão. Então dizendo, explicando como as coisas funcionam, podendo prevenir possíveis patologias, que era o meu pensamento até então, que eu queria fazer isso com a psicanálise. Mas a psicanálise não tem essa esperança, não tem como ter essa esperança. Porque a transmissão foge completamente do controle, quer dizer, o que eu vou falar pra ti, eu não tenho certeza se o que eu estou falando, você está interpretando o que eu estou pensando. E da mesma forma o que eu não falei, talvez você escute, que são os conflitos de linguagem, os conflitos de comunicação que a gente vê no nosso dia a dia. Às vezes tu fala uma coisa, a pessoa entende outra e tu fala, não, mas não foi isso que eu quis dizer, mas foi o que a pessoa entendeu. Então, quer dizer, não quer dizer o que eu quis dizer, mas sim o que a pessoa entendeu. E a psicanálise entende dessa forma, que a transmissão não vai acontecer de uma forma racional e lógica, vai acontecer de uma forma subjetiva, porque cada indivíduo tem um mapa mental. Cada indivíduo tem um HD com informações prévias e a partir dessas informações cada um utiliza essas informações para mapear o mundo, para interpretar o mundo, para interpretar o que está vendo. Inclusive, se tu vai ver um filme, a tua interpretação às vezes é uma e da outra pessoa é outra. Se tem um vilão e um mocinho, um vai ver que um é vilão, outro é mocinho e vice-versa. Então isso depende muito de cada pessoa. E a gente pensar nessa onipotência de tentar ensinar, transmitir, explicar, é muito complicado. E o porquê isso não acontece, né? Porque a gente, fazendo esse trabalho, a gente está trabalhando com a consciência. E na psicanálise a gente entende, o próprio Freud fez a analogia do iceberg, né? Onde a consciência ela é a pontinha do iceberg, é a pontinha onde a gente enxerga, mas toda a grande massa do psiquismo está embaixo d'água, né? O pré-consciente próximo ali da linha d'água e o inconsciente num lugar extremamente obscuro e inacessível. Então, quando a gente vai transmitir alguma coisa, a transmissão está em outro lugar, não está na consciência, a transmissão está no inconsciente. E pela transmissão ser pelo inconsciente, a psicanálise não acredita que a gente pode driblar a angústia com informação. Então, por exemplo, vem alguém aqui na clínica e fala, eu tô com essa angústia. E daí eu vou mapear todas essas informações e vou dizer assim, bom, a sua angústia é por causa disso, 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 disso. O fato de eu dizer para a pessoa a razão da angústia dela não vai tirar a angústia dela. Então é esse o grande diferencial da psicanálise. A gente entende que mesmo que a pessoa teve um histórico triste, complicado, e a pessoa conta, ai, minha mãe fazia isso, fazia aquilo, e daí tu diz, então é por isso que tu sente essas angústias. Tuas angústias são por isso, isso, isso. E a pessoa vai embora e continua sentindo angústia. Então, quer dizer, a psicanálise entende que a informação não vai ajudar. Por isso o trabalho da análise é esse trabalho mais da escuta, né? Esse trabalho
da escuta e devolver para o paciente aquilo que ele está falando, para que ele perceba o que ele está falando, e não o analista dizer é isso ou aquilo. Mas é claro que é importante a gente ressaltar, não é que a informação não é importante, ela é super importante. Só que a informação sempre vem com mais alguma coisa. Vem com mais um dito não dito, né? Vem com mais um conteúdo subjetivo, tanto do analista quanto do analisando, né? Ou de qualquer pessoa que seja do relacionamento. E uma coisa que a Vera fala no vídeo que eu achei muito interessante é que a informação ela não vai dar conta da nossa experiência, né? E ela faz um posicionamento, e que eu acho realmente fundamental para daí perceber o quanto a informação não dá conta, é que as perguntas mais importantes da nossa existência, que podemos dizer assim, quem eu sou, para onde eu vou, ninguém sabe responder. Nem as pessoas mais estudiosas da psicologia, da pedagogia, do coach, de sei lá o que, não conseguem responder isso. E a angústia permanece. E daí que entra a psicanálise. A psicanálise só vai conseguir ajudar o sujeito na clínica, escutando, percebendo os seus atos falhos, fazendo interpretações, devolvendo no processo transferencial. O que é esse processo transferencial? O analisando, ele vem a partir do seu histórico, ele transfere os seus conteúdos tanto com o seu analista quanto no seu discurso do dia a dia, o que aconteceu, as repetições que ele fez. Então, todos os nossos conteúdos são retornados e esse retorno é uma transferência do conteúdo inconsciente que a gente tem e que é transferido para a clínica também. Então, é a partir da escuta que a subjetividade de cada um vai poder atuar. Sem eu escutar, eu não vou dar lugar para esse conteúdo subjetivo inconsciente. Então, quando o psicanalista recebe alguém na clínica, ele não sabe o que vai escutar. E o Lacan dizia, tenha muita calma para fazer um diagnóstico. Porque não é só com a fala, eu sou assim, eu sou assado, que o analista vai conseguir encaixar a pessoa num perfil, vai dizer, esse é neurótico, né, histérico, esse é obsessivo, esse é psicótico. Não é tão simples assim, né? É uma escuta muito mais profunda, de muito mais tempo, que para o paciente isso não vai, né, para o analisando isso não vai precisar entrar, né? O analista não precisa falar sobre isso com ele, isso é um conteúdo que o analista vai utilizar para fazer as suas estratégias na condução do caso clínico. E por isso que a psicanálise acaba não usando nenhum tipo de manual, como o DSM-5 que a gente conhece na psiquiatria e na própria psicologia utilizam. Porque a gente entende que não dá para reduzir o humano num manual, reduzir o humano numa experiência, encaixar ele nessa experiência. Então, a partir do diagnóstico, a partir de uma universalização de diagnósticos, eu colocar aquela pessoa ali. Não que a psicanálise não tenha questões universais, mas é o oposto, né? Eu não pego o universal e encaixo na pessoa, é a pessoa a partir do universal. E eu vejo outros colegas e até grupos de estudos que a gente faz aqui na EgoLab, que as pessoas estão estudando, estão iniciando e pensam, então como uma pessoa que passou por isso vai acontecer isso, uma pessoa que vivenciou isso vai ter tal estrutura, né? Uma criança que teve X fatos na sua vida vai ser um perverso, vai ser um psicótico. Então eu escuto isso muito, né, nos percursos que a gente vai passando, de outras pessoas com as mesmas angústias que eu vivenciei. E o que é fato e que tem que deixar muito claro é que a lógica da psicanálise não é causa e efeito. Então aconteceu isso, vai ter esse efeito. As causas são múltiplas. Por exemplo, uma mãe que foi uma mãe, não teve um tato para cuidar, não conseguiu fazer a maternagem direito, pega e a filha no futuro vai ter o mesmo problema. Às vezes é o oposto, às vezes pela pessoa ter tido experiências negativas na sua infância com a sua mãe, vai fazer de tudo para mudar essa história. Ou vai repetir essa história. A gente não tem como, aconteceu isso e a consequência vai ser essa, né? A psicanálise deixa isso muito claro. E a psicanálise, ela vai se movimentando com a cultura. Então, quer dizer, a gente não percebe o que está acontecendo. Por exemplo, agora se discute muito o que vai ser do humano a partir da inteligência artificial, a partir das redes sociais, a partir do excesso de eletrônico. O que vai acontecer? Eu vejo muitas pessoas, muitos psicanalistas sendo entrevistados e os entrevistadores perguntando isso. O que vai acontecer? A psicanálise não consegue fazer previsões. A psicanálise ela se movimenta com a cultura e a gente vai vendo as consequências quando vão aparecendo na clínica. Então, as novas angústias, e é interessante porque analisando os de idades semelhantes,
vão tendo angústias muito parecidas, né? Então a psicanálise ela caminha com a cultura, ela interpreta a cultura, a sociedade, né? Não que ela fica completamente isolada, mas ela não tem esse papel de salvar a sociedade, e sim o papel de interpretar e a partir disso na clínica fazer as suas conduções. Então, a gente só vai saber o que está acontecendo hoje, a consequência, lá na frente, quando começar a aparecer essas angústias no dia a dia da clínica, né? Nos seminários, nos grupos de estudos, entre os psicanalistas. Então, pessoal, hoje era isso que eu queria falar para vocês. Espero ter contribuído aí com o pensamento para quem também tinha essas dúvidas que eu vivenciei de que como implantar, como transmitir a psicanálise para a massa. Não é tão simples assim. Talvez seja frustrante para você como foi frustrante para mim, mas a partir desse entendimento a gente consegue fazer outros caminhos produtivos também, tá bom? Para quem tá chegando aí, tá vendo o vídeo pela primeira vez, gostou? Curta, se inscreva no nosso canal para ajudar aí a gente tá crescendo nessa iniciativa. Um abraço e até a próxima!